Pessoal, boa tarde. Hoje, dia 12 de agosto de 2020. Estamos iniciando nossa aula 1 de PJI, né, após o retorno às atividades. Nessa primeira aula, a gente vai bater um papo sobre algumas coisas que a gente conversou ainda durante as aulas presenciais, né? Então, lá no comecinho do ano, nós começamos definindo e conversando um pouco sobre o que era um trabalho científico, né? O que afinal era um trabalho científico, já que a nossa disciplina de projeto integrador ela vai envolver aí muito da parte de projetos, né, de trabalhos voltados para a área científica, é bom a gente entender um pouco o que é um trabalho científico, né? Então, todo trabalho, todo projeto, ele começa sempre com uma ideia, né? E essa ideia, geralmente, ela tem como objetivo resolver algum problema, né? Muitas vezes a gente pensa que uma ideia, né, ela só é uma ideia boa quando ela é uma ideia exclusiva, né? Algo que nunca foi feito por ninguém. Mas, na verdade, muitos projetos, além de projetos que são totalmente inovadores, tem projetos que objetivam aí solucionar problemas ou complementar projetos que já existem, né? Então sempre existem pontos que podem ser melhorados, né? E aí os projetos eles têm geralmente um desses dois objetivos: ou é uma coisa totalmente nova, ou é algo que já existe e eu queira melhorar, eu queira aperfeiçoar, tá? Geralmente, depois da etapa de ideias, né, quando eu tenho as ideias ali de projeto para resolver o problema e tudo mais, existe uma etapa de experimentos, né, uma etapa de testes, né, quando eu vou ver se na prática aquilo que eu estou planejando, aquilo realmente funciona, né, se eu obtenho os resultados esperados ou mesmo se eu obtenho resultados diferentes do que eu esperava, né? Então eu preciso primeiro ter as ideias e depois experimentar essas ideias, né? Testar essas ideias, certo? E aí, que todo cientista quer, né, ou todo mundo que desenvolve o trabalho científico quer que a sua ideia ou que os seus achados, que os seus resultados possam ser compartilhados com outras pessoas, né? Então a gente quer compartilhar os resultados do nosso trabalho com o mundo. Hoje em dia está tudo muito mais fácil de ser compartilhado para qualquer lugar do mundo graças à internet, né? Então a gente consegue fazer pesquisas e achar muitas pesquisas que já foram feitas por outras pessoas através da internet. Mas eu posso eventualmente querer compartilhar os meus resultados em um livro, né, em um CD, né? Então existem várias formas de tornar acessível às outras pessoas aquilo que eu descobri durante o meu projeto de pesquisa. E o que tudo isso, né, disponibilizar meu trabalho através da internet ou através de um livro, de uma revista, de um jornal, de um CD, o que vai ter em comum esse formato em que eu vou disponibilizar o meu trabalho? Geralmente todo trabalho científico, né, ele tem um texto, né, que segue algumas normas ali meio que padronizadas, né? Então, ó, um texto científico é um tipo especializado de escrita, assim como nós temos, por exemplo, novelas, né? Novela geralmente segue um enredo específico, poesia geralmente tem uma estrutura específica ali para os versos e tudo mais, peças, artigos em jornais, memorandos, relatórios. Então, cada um desses tipos de trabalho tem uma estrutura específica. Os trabalhos científicos, eles também têm uma estrutura específica que costuma ser padrão, independente de onde eu vá divulgar esse trabalho científico, né? Então, ó, a redação científica, ela pode ser divulgada através de um artigo científico, de um relatório, de uma tese, de um livro, né, de uma monografia, mas em geral, independentemente de qual ferramenta eu use para divulgar esse trabalho científico, o padrão estrutural ele vai se repetir, tá? E começando a falar de um dos itens que compõem a estrutura típica de um trabalho científico,
primeiro item que aparece, né, de importância é a introdução do meu trabalho, né? Na introdução eu já tenho ali algumas coisas que tem que ficar clara para o meu leitor, né? Então, a primeira coisa é eu deixar claro para o leitor qual é a questão que eu estou abordando, que eu irei abordar ao longo do meu projeto, ao longo do meu trabalho, né? Então eu falo ali, dou uma visão geral, né? Na introdução eu daria uma visão geral do meu trabalho, da questão que eu estou trabalhando para o meu leitor, né? Então, vou usar a literatura para identificar a originalidade e a relevância dessa questão. Então, eu tenho que dar motivos ali da importância do meu trabalho, né? Qual a importância desse trabalho para o mundo, para a sociedade, para a economia, né? Eu deixo claro ali o que é, do que eu estou falando e por que isso é importante. E aí é importante que eu apresente também quais são as deficiências, né? O que ainda não se sabe sobre esse assunto. Para quê? Para que eu possa, em seguida, ao final da minha introdução, apresentar quais são os objetivos do meu trabalho, né? Então, a introdução ela vai me dar uma visão geral do tema que o meu trabalho vai tratar, tá? Esses 3 itens aí, eles são essenciais que estejam presentes na minha introdução, né? Então, primeiro, qual é o problema, né? Qual é o tema que eu quero atacar no meu trabalho, né? Eu tenho que deixar claro também, como eu disse anteriormente, pontos que justifiquem a escolha desse tema, né? A importância da escolha de querer atacar este problema ou este assunto, né? E aí, por fim, eu deixo claro, então, quais são os objetivos do meu trabalho. São 3 itens essenciais que devem constar necessariamente na minha introdução, tá? Quando eu ofereço ao meu leitor o problema, né, o meu problema de pesquisa e as justificativas, né, qual é a importância de pesquisar esse tema, o leitor ele tem que ter muito claramente para ele qual é o objetivo. Ah, mas professor, então eu não vou escrever o objetivo do meu trabalho? Vai, né? Mas para o leitor tem que ser algo que ele também consiga concluir, né? Então, vou falar sobre esse tema, o trabalho me diz quais são as justificativas de se abordar este tema, né? Qual a importância desse tema. E aí é importante falar também o que falta. Por quê? É baseado no que falta que você vai construir o seu projeto de pesquisa, tá? Então estabelecer bem o meu tema, falar a importância desse tema, ou seja, justificar a importância desse tema, deixar claro que nem tudo sobre esse tema foi feito ainda, para poder, na sequência, mostrar qual é o objetivo do meu trabalho, tá? Algumas dicas para se fazer uma boa introdução, né? Selecionar, como a introdução não é algo muito extenso, eu tenho que ser um pouco incisivo, né? Então eu tenho que selecionar citações que sejam pertinentes e relevantes, ser direto, né? Não ficar dando muitas voltas para não me alongar muito, construir o texto a partir de tópicos, né? Aquela regra que a gente tem dos 3 parágrafos, ela funciona bem para uma introduçãozinha, né? Já vamos falar sobre ela daqui a pouco. Mostrar a novidade do seu trabalho, né, em relação ao que já existe na área. E uma introdução bem escrita, como a gente estava falando, faz com que o autor consiga deduzir o objetivo do trabalho, tá? Erros comuns. Querer contar uma história muito longa na introdução, né? A introdução tem que ser algo realmente um pouco mais sintético. Ser muito didático, né? Não precisa dar grandes voltas para explicar as coisas. Não pode faltar foco, né? Tudo isso então relacionado a quão direta deve ser a minha introdução. Não dar informações demais, né? Excesso de informações acaba prejudicando demais. E discutir resultados de outros trabalhos não é o momento ainda. Isso vai ficar para uma outra sessão do meu projeto, tá? Que não é ainda na introdução, tá? Na introdução, em geral, eu dou informações, eu não discuto muito essas informações, tá? Então, esse exemplozinho aí, ele mostra aliás,
aqui algumas dicas de como se desenvolver uma introdução, né? Então, primeiro você vai apresentar o seu problema e explicar o porquê ele é relevante, né? Essa segunda etapa aí de agitar seria o quê? Você dá justificativa e também consequências, né? Coisas que não existem ou que existem e por que elas são ou não importantes para esse tema ou para o mundo ou para a sociedade, né? E em seguida, então, você vai explicar ou dizer como este trabalho ou qual é o objetivo do trabalho para tentar sanar essas questões deficientes relacionadas a esse tema, tá? Então temos um exemplo aí, né? Ó. Primeiro é a questão de problematizar. Então eu começo problematizando da seguinte forma neste exemplo, ó. Você está cansado de escrever posts que ninguém lê? Então é um problema, né? Muitas vezes, e muita gente hoje em dia, vive de posts, né? Especialmente com essa questão de Instagram e tudo mais, muita gente vive disso, né? Então, acaba sendo um problema, né? Acaba sendo um grande problema se as pessoas não prestam atenção nas coisas que são postadas, né? Então, o meu problema consiste nisso, né? Vou agitar agora esse tema. Então, ó, milhões de blogueiros amadores, assim como você, publicam posts todos os dias. Preocupam-se com otimização para mecanismos de busca e consideram gastar centenas de reais em publicidade no Facebook. Mas, a não ser que você gaste tempo nos lugares certos, nunca irá construir o tipo de audiência de que precisa para ter um blog de sucesso. Então, dei algumas informações a mais ali sobre esse problema e sobre esse mundo dos blogueiros, né? Forneci um pouquinho de informações ali sobre isso, e aí vem agora com a proposta do meu trabalho, né? Ó, o meu objetivo. E se eu te dissesse que existe uma maneira melhor? E se eu revelasse que escrever para outros blogs pode atrair milhares de novos leitores para o seu blog? Então, uma proposta, né? Uma proposta para resolver o quê? O problema que está ali em cima. Você está cansado de escrever posts que ninguém lê? Então, 3 parágrafos, né, foram suficientes. Ó, em um deles eu apresentei o problema, no outro eu dei algumas informações sobre o problema e no terceiro eu venho com a minha proposta para resolver este problema. Tudo bem? Tranquilo? Então este é o nosso primeiro vídeo de PJI 1. Muito obrigado pela atenção. Vou deixar um exercício para a gente treinar essa etapa inicial aí relacionada à introdução de trabalhos científicos. Muito obrigado, pessoal. Até mais.